Mas qual o sentido da minha vida? Será que só eu fico me fazendo essa pergunta? Será que tá todo mundo tranquilo, vivendo a sua vida? Se também é uma das pessoas que tem esse interesse, que tem essa vontade de viver uma vida com significado e com propósito, esse vídeo é para ti. Eu sentia muita vontade de ter um algo a mais na vida. Era uma sensação de que eu estava buscando alguma coisa, mas que eu não sabia exatamente o quê. E eu sempre ficava me questionando, tá, mas o que eu vim fazer aqui? Qual é o propósito disso tudo? A busca por uma vida com propósito, ela começa com esse incômodo. Algo que muitas vezes a gente até chama de um vazio. Aquela sensação que às vezes traz uma tristeza, traz uma falta de vontade de fazer as coisas, ou aquela sensação de que a nossa vida está no automático e de que realmente falta aquele algo a mais, mas que muitas vezes a gente não sabe nem nomear o que é. Eu percebi que era algo muito errado que eu estava fazendo. A primeira coisa que eu precisava mudar era entender que essa sensação, esse incômodo, ele não era um inimigo. Estava me mostrando que eu precisava ir atrás de algo a mais na minha vida. Que aquele incômodo era o que podia fazer eu começar a me movimentar. Só que para isso eu precisava parar de brigar com esse incômodo como se ele fosse algo errado ou fora do lugar. E eu levei muito tempo para conseguir entender isso dessa maneira. E até hoje, de vez em quando eu sinto um incômodo, quando eu sinto um vazio, ou quando eu preciso fazer um movimento, essa percepção começa com essa sensação de que tem algo fora do lugar. Mas hoje eu não brigo mais com essa sensação, eu aprendi a lidar com ela e conversar com ela. Tu pode ter percebido que eu falei assim, até hoje quando eu sinto um vazio, como assim tu não acabou com esse problema na tua vida? Como assim tu às vezes ainda sente um incômodo? E essa é a segunda percepção que foi muito importante de eu ter na construção de uma vida significativa, que é esse incômodo, ele não é algo que vai sumir com uma única resposta. Então, muitas vezes eu procurava um livro, um curso, e eu ficava muito incomodada quando aquilo que eu encontrava não preenchia todas as minhas expectativas, não respondia finalmente a pergunta, qual é o sentido disso tudo? Foi então que eu fui percebendo que, de verdade, essa pergunta ela é construída ao longo de várias experiências. Eu comecei a entender isso como um quebra-cabeça, que a gente vai colocando as pecinhas na nossa vida. Então, são os encontros que a gente vai tendo com as pessoas, cursos que a gente faz, livros que a gente lê, tudo isso vai ajudando a gente a construir uma vida com mais sentido e com mais propósito. Então, sim, eu acredito que existe uma resposta para a gente construir, mas ela só vai ser feita na nossa vida se a gente se permitir traçar o caminho. E aí entra algo que sempre me perguntam, tá? Mas então por onde que eu começo? E aí é um erro muito comum que todo mundo faz e que eu também já fiz nessa busca por uma vida com sentido, que é esperar ter uma resposta pronta para então agir. O que a gente pode fazer, então, quando a gente não tem uma resposta? Então, o que eu indico é a gente usar a nossa curiosidade. Então, começar a entender o que está despertando vontade em ti, o que tu tem vontade de fazer hoje? O que está te deixando curioso? Então, tem um livro que tu teve vontade de ler? Tem um curso que tu teve vontade de fazer? Ou alguma atividade que tu sempre quis fazer, mas não fez? Ouvir a nossa curiosidade é uma parte muito importante para destravar esse caminho da busca por sentido na vida. Então, esses 3 pontos são muito importantes para quem quer uma vida com mais propósito. O primeiro deles é entender esse incômodo como algo importante e que veio te dizer algo. Ele tem alguma coisa para acrescentar na tua vida. Então, a gente aprender a ouvir o desconforto. O segundo ponto é a gente seguir a nossa curiosidade. E não ficar esperando a gente ter uma única resposta pronta. O mais importante no início é a gente se manter em movimento. E eu conto bastante desse caminho e de quais passos eu fui dando para construir uma vida significativa no livro Se Você Já Sentiu o Vazio, Comece por Aqui. Então, são 8 passos para a construção de uma vida significativa, onde eu vou explorar contigo esses aspectos de como construir uma vida com significado e com propósito. Então, se
esse assunto te chama, acompanhe aqui o canal, se inscreve para ficar recebendo os próximos conteúdos e se tu tem interesse no livro, comenta aqui nos comentários ou entra no link aqui da nossa página que vai ter como tu adquirir o livro que está na sua pré-venda. Ele é um livro físico no momento, né? Por enquanto ainda não tem essa versão digital, talvez no futuro, mas porque é para ter a experiência de estar com um livro em mãos, podendo fazer os passos, riscar no livro, que eu acho que é algo que é muito satisfatório e que vai te ajudar também a entrar nessa energia de descobrir e construir uma vida com significado para ti.